Meus amigos, vamos falar pela primeira vez aqui com um pouquinho mais devagar, mas também vai ser um vídeo bastante curto, sobre esse caso da Mind 8, ou como dizem outros, Mind 8 ou Mind 8, é Mind 8, aqui no meu inglês armengadinho. Bom, esta é uma agência, né, de marketing, de publicidade, que trabalha de uma maneira bastante, assim, exótica, não é? Vocês já devem ter ouvido a essa altura muitos comentários, inclusive nesta plataforma, sobre esta empresa, sobre o contexto em que agora se aflora, da atuação desta empresa, e por ocasião, e por este contexto aí, da situação, da tragédia envolvendo a garota Jéssica e algumas agências de fofoca aí, como a Choquei, entre outras. Vejam, hoje saiu aí uma nota, uma manifestação da chefe, daquela que administra, porque me parece que são 3 donos, inclusive a Preta Gil no meio, os Capinho no meio, e essa senhora, esta Pissarro, não sei, saiu uma nota, acho que assinada por ela, em nome da Mind 8. Diz aqui a revista Oeste: Mind 8 se manifesta, ignora caso Jéssica Canedo e ameaça processar vocês, os internautas. Mind 8 ameaça processar os internautas. A agência rompeu um silêncio de 14 dias e não citou os ex-parceiros Garoto X, né? Acho que é assim que chama isso, do blog. O garoto do blog, né? E Choquei, entre outros. Veja, eu via em algum momento aí um influenciador dizendo assim, olha, nisso eu concordo com ele, quando ele dizia assim, as pessoas não devem criar grandes expectativas. Tudo agora se fala que vai criar uma CPI e tudo mais. No que vai dar uma CPI contra esse caso? Nisso eu concordo, eu mencionei isso para vocês ontem, numa breve live, quando eu falei sobre esse caso bem en passant. Eu disse, gente, o Instituto da CPI no Brasil, da Comissão Parlamentar de Inquérito, é um instituto falido. Não dá nada. Só dá pizza, como sempre se acostumou dizer no Brasil. Então, um deputado já se emocionou aí, já começou a coletar assinaturas para instalar uma CPI. Mas, veja, e aí eu vi um influenciador dizendo isso, ele diz bem, eu concordo com ele, eu já havia dito isso ontem, que não devemos criar essas expectativas de que o impeachment do Lulex vai acontecer, ou mesmo na seara eleitoral, uma queda da chapa, uma ação de impugnação uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, etc., que é uma ação eleitoral que visa remover, de repente, eleitos por abuso econômico do poder e tal, porque já vamos chegar lá. Mas, enfim, essas coisas todas surgirem no Brasil de hoje, onde nós sabemos como está o nosso judiciário, como está o nosso Ministério Público, como está a nossa mídia, como está o nosso Congresso, como está a nossa população anestesiada, os de bem anestesiados. Olha, o caso parece que é gravíssimo, parece que é um saco de pena que era para ser só de pena, mas quanto mais você mete a mão, vai tirando galinha dali de dentro, e frango, e frangueta, e frangote. Mas as nossas instituições estão muito enviesadas nesse momento no Brasil para que fosse possível se fazer uma investigação a contento daquilo que tem que ser investigado e que, se tivesse um resultado normal, para A ou para B, daquilo que de fato resultasse de uma investigação do material analisado e tal. Bom,
as nossas instituições para a análise de casos complexos, como esse da Mind8, que se aflora agora, eu acho que elas estão bem complicadas para, de fato, não estão funcionando lá muito bem para darem conta de se dar uma resposta judiciosa deste contexto e do que teria praticado a Mind8, seus donos, seus gerentes e seus parceiros. Mas veja bem, o que já se vem à tona, e nisso o documentário do rapaz, do Daniel, né, é bastante revelador, e vem agora a cada dia, a conta-gota, surgindo novidades. Veja, temos aí esse influenciador que eu me referi dizia o seguinte: gente, mas é uma empresa de publicidade, é uma empresa grande e tal, que tem na sua carteira grandes figuras da iniciativa privada, e que por coincidência parece que o governo Lula também passou a Mind8 R$1 milhão recentemente, né? E até aí, mas não tem nada de errado e tal. Pera lá. Não. Tem coisas estranhas. Há coisas estranhas. E não à toa ela está já aqui ameaçando os internautas de processo. Há coisas estranhas. Por uma permissividade do nosso sistema, talvez, mas há coisas estranhas. Veja, ninguém é contra que empresas cresçam e se tornem referências e tenham aí um faturamento anual de, como parece que é a projeção do faturamento da Mind8 para 2023, que se findou em R$550 milhões, com aí inscritos totalizando tudo, atingindo mais de 1 bilhão de internautas, etc. Mas, pelo que dá para se notar do próprio documentário do Daniel, há coisas muito complicadas que a Mind8 merecia ser investigada para dar explicações. Agora, quem vai investigar? O próprio Daniel diz assim: olha, gente, vocês viram, então eu peço que quem tem que investigar, investigue. Só que não vão investigar. O modus operandi, o modo em que opera a Mind8, parece que é bem mais do que predatório. As ligações da Mind8 talvez sejam perigosas, ligações perigosas. Eu remeto vocês ao próprio documentário do Daniel. Eu estou sempre colocando aqui no condicional. Talvez, tá, Mind8, já que está ameaçando processar todo mundo. Talvez. Vejam bem. A se confirmar o que o Daniel coloca em seu documentário, o modus operandi dessa agência coloca em risco a própria democracia. E poderá ter eivado de nulidade as próprias eleições à presidência da República, pelo menos a da presidência da República, da chapa, em 2022. Os motivos estão lá no documentário do Daniel. Eu prometi que esse vídeo vai ser curto. Então a coisa é muito mais grave do que o fato de um parceiro, o Daniel até diz, de um empregado, que seria Choquei, empregado da Mind8, ter provocado a tragédia da Jéssica Canedo. As ligações da Mind8 com alguns feixes da institucionalidade brasileira podem se revelar complicadíssimas e podem revelar que tiveram um condão de manchar, ou de ser um braço até, por isso que seria manchar, de ser um braço de umas das chapas para praticar abuso
de poder econômico. Vou dizer a vocês, é um negócio que eu fiquei estarrecido. Eu estou estudando esse negócio, por isso que ainda não parei para fazer uma live de fato, assim, ampla sobre isso, que eu estou estudando com muito cuidado. Um braço, talvez, de manipulação, talvez, vejam vocês, só vou dizer isso. Qual teria sido o papel? Qual teria, ó, o condicional, não estou afirmando nada. Qual teria sido o papel da poderosa Mind8, que tem como uma das donas a Preta Gil? Qual teria sido o papel no processo eleitoral, no pleito eleitoral brasileiro de 2022, que restou como vitorioso o Lula da Silva? Uma grande atuação no sentido de manipular a formação da vontade eleitoral do cidadão brasileiro, com poderosas ferramentas e estratégias e com muitos parceiros, por meio da via digital, virtual, teria de maneira poderosa e ilícita, poderia, não estou afirmando, ter manipulado a formação da vontade eleitoral do eleitor brasileiro em desfavor de um dos candidatos, qual seja o Messias, e em favor de um dos candidatos, qual seja o Inácio. Assistam o documentário do Daniel, que eu vou colocar até o link aqui, e vocês vão entender. Mas, talvez bem por isso, a Mind8, na última quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, partiu para a ameaça. Está na revista Oeste. Mind8 se manifesta, ignora caso Jéssica Canedo e ameaça processar internautas. A agência rompeu um silêncio de 14 dias e não citou os ex-parceiros, garoto do blog Choquei. A Mind8 se manifestou sobre o recente escândalo que envolve a empresa. No comunicado dessa quinta-feira, a agência especializada em entretenimento não cita o nome da estudante Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, que cometeu aquela tragédia depois de ser alvo de difamação dos perfis de fofoca da garota do blog, até então vinculada à agência Choquei, um de seus principais ex-parceiros de conteúdo. E até essa altura vocês já sabem da relação da Choquei com o casal Lula Janja, e agora estão descobrindo também a relação maravilhosa e próxima do pessoal da Mind8 com o casal Lula Janja e com o governo Lula. Eu não vou falar muita coisa. Vejam o conteúdo do documento do Daniel. A empresa se manteve em silêncio desde 22 de dezembro do ano passado, quando a jovem mineira tirou. Ao longo desses 14 dias, a Oeste produziu diversas reportagens sobre o assunto que inspiraram a produção do documentário Choquei, Lacrando Vidas, do empresário Daniel Penin. Botem aí, Daniel Penin, aqui no YouTube, que vocês vão encontrar esse documentário. Choquei, Lacrando Vidas. A curta-metragem já superou 2 milhões de visualizações no YouTube. No comunicado, a Mind8 alega que a empresa e seus colaboradores se tornaram, vejam vocês, a Mind8, teria se tornado, segundo seus donos, alvo de ataques sistemáticos e organizados. Acho que de coisa sistemática e organizada, a Mind8 entende bem, não é? E informa que vai processar os responsáveis pelas supostas ofensas. Nós estamos vivendo tempos assim de muitas ameaças, né? Todo mundo ameaça prender, principalmente algumas autoridades ameaçam prender, processar e tal. É uma época de denuncismo terrível. Mas vamos ver aqui a nota da Mind8. Diz assim: adoramos a pluralidade e a liberdade de expressão com a mesma força que combatemos o ódio e as mentiras criminosas nas redes sociais. Vamos direto ao ponto. A Mind está sofrendo inúmeros ataques organizados e sistemáticos de mentiras e divulgação de fake news. O alvo é a nossa empresa. O time de pessoas sérias que trabalham aqui e, acima de tudo, as pessoas
que agenciamos pela relevância que conquistaram no debate público na sociedade brasileira. Além disso, incitando envios de xingamentos e ameaças para executivos colaboradores. Ações estas que podem gerar danos irreparáveis. Somos uma agência de marketing de influência. Cuidamos exclusivamente da intermediação, de venda, de publicidade em perfis nas redes sociais e não participamos em nenhum momento da definição do conteúdo pessoal postado nos perfis dos criadores que atendem. Olha, já pelo material do documentário do Daniel Penin, que foi o documentário que está causando esse rebuliço todo, porque descortinou e mostrou o verdadeiro papel da MindAid e dos seus empregados, ou dos seus parceiros, já pelo conteúdo que ele traz e comprova ali, já coloca em contradição o que a MindAid está aqui afirmando. Bom, querem saber de uma coisa? A MindAid tem muito que explicar. Só que ela só vai ter que se explicar se as instituições brasileiras, ou se as autoridades que são legitimadas pelo nosso ordenamento, a provocar o judiciário, a provocar o Ministério Público para que tomem providências contra isso. Então, aquelas pessoas, aquelas autoridades que, por lei, têm a legitimidade de começar a dar o pontapé inicial para se investigar o papel da MindAid na vida brasileira, se ela comete ou cometeu ilícitos nesse papel. E mais, e é isso que está animando a muitos, qual foi o papel da MindAid e de seus colaboradores, de toda a sua estrutura, no processo, ou nas eleições presidenciais de 2022? Foi um papel, qual foi? Foi um papel legal? Foi um papel ilegal do ponto de vista da legislação eleitoral e até penal? Precisa que alguém comece a investigar, como disse o próprio Daniel Penin. Gente, eu trouxe todos esses fatos. Por favor, agora quem tem que investigar, investigue. Eu tenho uma intuição que o Daniel Penin vai trazer mais coisas ainda a esse respeito. Tenho uma intuição, principalmente diante da letargia e da omissão das autoridades que deveriam investigar e aprofundar esses fatos. O Daniel Penin, eu tenho certeza, e outros vão trazer fatos mais inéditos sobre isso. Bom, é isso. A MindAid está dizendo que adora a liberdade de expressão, está dizendo que trabalha sempre licitamente, está se dizendo que está sendo vítima de perseguição e que vai processar a todos os internautas que falarem injustamente a seu respeito. Se inscrevam neste canal, deixe seu like para que a plataforma entenda que esse conteúdo tem relevância para todos, convide mais pessoas para cá, né? E compartilhe este vídeo.